Povo abençoado do Brasil, boa tarde. Antes de começar a minha palavra, que não vai ser de brincadeira, vou dar nome, vou mostrar o porquê, tudo que está vindo por aí contra o Brasil e também uma saída. Mas eu queria uma coisa aqui de todo mundo. Eu vou contar 1, 2, 3. Preste atenção a isso aqui, por favor. Você sabia que Bolsonaro não pode sair da casa dele sábado e domingo? Você sabia que Bolsonaro só pode sair da casa dele de segunda a sexta, de 6 da manhã às 7 da noite? Sábado e domingo ele não pode sair. Hora nenhuma ele pode sair de Brasília. Preste atenção. Centenas de brasileiros na cadeia, idosos, trabalhadores, mães de família, centenas de brasileiros exilados, porque não podem falar aqui. Eu vou contar 1, 2, 3 e vou pedir 1 minuto de silêncio absoluto por essas pessoas que não podem falar, que não podem se manifestar, pelo presidente Bolsonaro que está censurado. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vou contar 1 minuto. 1 minuto de silêncio. Nós vamos fazer aqui. Essas pessoas estão há anos, meses, dias, e agora Bolsonaro, dias em silêncio. Então, eu vou fazer a contagem. 1, 2, 3. Reaja, Brasil! Levanta, Brasil, chegou tua hora. A luz venceu a mentira que devora, pelo direito, pela voz calada. Escute cuidadosamente o que eu vou falar com vocês, porque vocês não vão ver a Globo Lixo falar isso, vocês não vão ver grande parte da mídia calada. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu vou fazer é derrubar a falácia que Eduardo Bolsonaro é traidor da pátria e inimigo do Brasil. A imprensa brasileira, em grande parte, ela tem memória seletiva. E quando é a esquerda, eles esquecem. Agora escuta isso daí, gente. Em 2016, Lula apresentou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU uma denúncia contra o Brasil. Sabe por quê? Dizendo que o juiz Sérgio Moro e os procuradores estavam usando o poder para a injustiça. Então ele clama uma ação da ONU contra o Brasil. Nunca foi chamado de traidor, nunca foi chamado de inimigo do Brasil, mas não para por aí não. Em 2017,
O advogado de Lula hoje, ministro do STF, Zanin, escute, na Europa, arregaçou com a justiça brasileira, meteu o cacete na justiça brasileira, dizendo que ela perseguia Lula. Não parou aí não. Não parou aí não. Em 2018, eu tenho memória, gente. Em 2018, a CUT foi ao Parlamento Europeu para denunciar o Brasil. Deputados e senadores do PT foram ao Parlamento Europeu denunciar o Brasil. Não foram chamados. Não foram chamados de traidores. Já chegou o bombeiro aí? Ok, está resolvido. Vamos embora. Agora preste atenção que essa daqui é cereja do bolo. Dilma, em 2018, foi à Europa e os Estados Unidos pedindo pressão internacional contra o Brasil pela prisão de Lula. Nenhum desses foram chamados de traidores ou inimigos da pátria. Agora tem um detalhe. Sabe quem eles foram denunciar? Um juiz da primeira instância. Um juiz, e ainda todo o processo legal em andamento. Ainda tinha a segunda instância, a terceira, recorreu ao STF. Eles foram denunciar o Brasil por causa de um juiz da primeira instância. Agora pare. Eduardo Bolsonaro foi denunciar na América o Supremo Tribunal Federal, onde ninguém tem direito a recorrer a mais nada. Sabe quem é traidor da pátria? Eu digo para vocês. Em junho de 2023, Lula, como presidente da República, no Foro de São Paulo, declarou aquilo que historicamente combatemos: família, costume e pátria. Lula, como presidente do Brasil, disse em alto e bom som que combate historicamente a pátria. Lula é o verdadeiro traidor do Brasil. Agora escute. Povo brasileiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível.
trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro. Agora você precisa saber agora. Escute isso aqui. Por quê? Por que o tarifaço? Por que o Brasil vai sofrer sanções econômicas? E por que pode vir coisa pior? Eu vou mostrar a causa e depois a solução. Eu vou mostrar os dois principais culpados. Porque isso está acontecendo na nossa nação e que o pior pode vir. Culpado número 1, Lula. Só que eu não vim aqui para frase de efeito nem bravata. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Todas as vezes que você fizer uma denúncia, prove. Então eu vou provar. Eu vou provar que o primeiro responsável por tudo isso que está por vir para o Brasil é Lula. Primeiro, Lula está aliado com nações anti-mundo ocidental. Ele é aliado do Irã. Você sabe o que é o Irã? A República Islâmica Radical que mata em praça pública mulheres, cristãos e gays, onde a mulher não tem direito à fala. O Irã prega a extinção e a aniquilação do Estado de Israel e do povo judeu. Lula é aliado com essa porcaria. Lula permitiu navios de guerra do Irã e foi avisado a atracar no Porto do Rio. Minha gente, como é que esse povo engana? Como é que essa gente engana o povo brasileiro com bravata, com conversa fiada e com narrativa mentirosa? Lula é aliado da China, os maiores predadores econômicos do mundo. Lula assinou mais de 30 acordos com a China, entregando parte da nossa riqueza para os comunistas. Lula é aliado da Rússia, que invadiu a Ucrânia, matou milhares de pessoas. Eu não estou inventando nada. Eu estou falando a história. Eu estou mostrando para vocês fatos. E aí vem Lula. Eu não sei não, gente. Eu fico com vergonha. Como é que um presidente brasileiro fala uma asneira de uma gravidade, de um besterol? Quem foi que colocou o dólar como padrão da economia? O burro! Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações em frangalhos, o dólar passou a moeda
de reserva econômica das nações. Agora, eu fiquei ouvindo a asneira dele. Escute isso aqui. O Brasil vai comprar produto de Angola, recebe o dinheiro de Angola e vai comprar o que com esse dinheiro? Vai comprar o quê? Nada. O pessoal está dizendo que ele vai comprar pinga, mas ele não vai comprar nada. Para vocês verem o nível do camarada de bravatas e de apoiando sistemas contrários ao mundo ocidental. Eu podia continuar, mas o segundo responsável maior, esse é o maior, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. A carta do presidente americano, o que menos tem é economia. As sanções, qual é a causa? Ordens secretas, centenas de ordens secretas de censura contra cidadãos americanos e plataformas. Está lá no documento. Acabem com a perseguição a Bolsonaro, que é uma vergonha, uma verdadeira caça às bruxas. A questão é liberdade e direitos humanos. Eu vou mostrar para vocês um pequenino resumo dos crimes de Alexandre de Moraes. Eu vou declarar e vou provar. Alexandre de Moraes é um criminoso. Se eu não provar, escute aqui. Se eu não provar a declaração que eu fiz, ele pode me processar por calúnia, injúria e difamação. Então eu vou repetir e vou para as provas. Alexandre de Moraes é um criminoso. Arifrande, escute aí, Augusto, tem ouvido, até para você ajudar. Petista cego, que não quer ver nada. Alexandre de Moraes rasga o artigo 129 da Constituição, que obriga o Ministério Público participar de inquérito. Ele preside um inquérito imoral e ilegal das fake news. A partir desse inquérito, ele promove perseguição política, silencia pessoas, censura pessoas. Alexandre de Moraes estabelece
o crime de opinião no Estado democrático de direito. Isso é uma afronta. Ele rasga o artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Ele rasga a Constituição, artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Ele estabelece a censura. Tu pensa que acabou? Ele rasga o artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por palavras, opiniões e votos. Olha Daniel Silveira, caçado por opinião. Alexandre de Moraes diz que é vítima de um golpe, que queria matá-lo. Artigo 254 do Código de Processo Penal. Ele é suspeito, não pode presidir o inquérito. Você pensa que acabou por aí? A delação fajuta do Coronel Cid tem que ser cancelada. Ele quebra o acordo da delação. E depois da delação, sabe o que o Coronel Cid falou? Coronel Cid falou que Alexandre de Moraes é um cão de guarda, que não está nem aí para fatos, só para narrativas. Apoiado pelo STF, o delegado federal induziu ele a falar. Essa delação tem que ser cancelada, que sustenta a denúncia do procurador Paulo Gonet contra Bolsonaro e mais 30 pessoas. Sabe por que Alexandre de Moraes é criminoso? Porque ele rasga o artigo 102 da Constituição. Sabe o que é que diz o artigo 102? Função do STF zelar pela Constituição. Ele rasga a Constituição, por isso ele é um criminoso. Eu já estou chegando no final da minha palavra, mas eu quero muito a sua atenção. Se Alexandre de Moraes, ministros do STF e Lula dobrarem a aposta contra o governo americano, minha gente, povo brasileiro, o que vem por aí é uma destruição da nossa economia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa lei aí, magnífica, que botaram em cima de Alexandre de Moraes, os desdobramentos delas são o seguinte: o medíocre líder do PT, o cara tem que ser muito medíocre para entrar com uma ação no Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal obrigar os bancos a manter contas de Alexandre de Moraes. Agora escute. Você sabe o que pode acontecer? Os bancos brasileiros dependem de tecnologia de empresas americanas. Os bancos brasileiros vão ser desligados, exatamente isso. Você não vai passar Pix, você não vai poder mexer no cartão. A lei não é só para Alexandre de Moraes. Se dobrarem a aposta, vai atingir em cheio a
economia. A Europa, escute, povo brasileiro, há uma rixa entre europeus e americanos. Mas quando se trata de direitos humanos e quando se trata de liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN, a organização que reúne Europa e América, declarou: nós vamos manter sanções para o Brasil. O povo brasileiro não pode ser penalizado pela vaidade do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Eu vou dizer para vocês, do fundo do meu coração, eu não quero esse mal para nenhum ministro do STF. Mas se esses caras continuarem, ministros vão ser alcançados, autoridades do governo vão ser alcançados, sanções econômicas virão sobre a nossa pátria. Lula, grande parte da imprensa brasileira, parem com negacionismo, parem com bravata populista, que não vai levar a lugar nenhum. Dê marcha ré. Qual é a saída? Para que não venha coisas piores sobre o Brasil. Eu vou dizer para vocês. Número 1, acabe com esse inquérito de farsa, de golpe, que não passa de pura perseguição política a Bolsonaro e à direita. Número 2, atribuição do Congresso, não é do STF, não é do governo Lula. Anistia já! Anistia! Terceiro, Lula, pare de falar asneiras, pare de atacar o sistema econômico do mundo. E tem mais uma: as reservas cambiais do Brasil são de 370 bilhões de dólares. Agora preste atenção: 280 bilhões estão nos bancos americanos e europeus. Vão estrangular a economia brasileira. Rede Globo, de ser porta-voz oficial de Alexandre de Moraes. Faça um jornalismo independente. Vocês vão levar o Brasil à bancarrota. E a minha palavra final: eu gosto de deixar alertas. Se esses caras prenderem Bolsonaro
Se esses caras prenderem Bolsonaro e manterem ele inelegível, o Brasil vai ser réu confesso diante da opinião pública mundial. Tudo que o presidente americano está sinalizando vai ser provado. Perseguição política vergonhosa. Encerre o inquérito, dê anistia, pare de bravata populista lá, Venezuela, deixa o povo brasileiro decidir quem ele quer para ser presidente. Minha gente, a coisa é mais séria do que censurar ministros do STF ou autoridades. Eu não desejo isso. A coisa vai atingir o Brasil de cheio. Isso aqui vai virar Venezuela. Imprensa brasileira, acorda, por favor. Deputados e senadores, acordem. Empresários, banqueiros, trabalhadores, religiosos, povo brasileiro, acorde! Ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de parar. O Brasil, e aqui eu vou encerrar, é um povo pacífico e trabalhador. O Brasil é um povo de família e de amigos. Essa nação é rica, ela é poderosa. Como é que esses caras querem desgraçar por uma fogueira de vaidade? Tem um texto na Bíblia de Salomão que eu mando para Alexandre de Moraes e alguns ministros do STF. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. A minha oração, eu não posso encerrar isso sem invocar a minha fé. Deus, tem misericórdia do Brasil. Deus, Tu tem um olhar de amor e de misericórdia. Dá juízo a essas autoridades, Senhor. Abre os olhos do povo brasileiro. Eu sei que Tu falas ao coração de deputados, de senadores, de ministros do STF. A questão não é o que Tu falas. A questão é se eles estão dispostos a Te ouvir. Quebra a dureza do coração desses homens, a soberba e a vaidade. O pacífico povo brasileiro não pode receber a conta de uma bravata populista que esconde
desgoverno de Lula. Senhores ministros do STF, os senhores estão jogando a sua reputação na lata do lixo. A Suprema Corte é odiada pelo povo brasileiro. Eu não tenho prazer em dizer isso. A Suprema Corte tem que ser algo de orgulho para o brasileiro. A Suprema Corte virou um partido político. Senhor, Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua justiça no Brasil. Abençoe cada brasileiro. Não importa a ideologia. Eu não vim aqui. A questão não é ideológica, do que eu gosto ou do que eu apoio. A questão é o Brasil. Escuta a nossa oração. Remove esses homens maus de dura cerviz, que não querem se quebrantar diante da realidade que está próxima. Nós ainda não vimos o mal que está por vir. Nós ainda não vimos. Como pode um ex-presidente com tornozeleira, censurado, proibido de sair de casa, o Gilson de Pernambuco não fez nada e não é liberado? Braga Neto, brasileiros presos, e vem esses caras dizer que no Brasil tem justiça e devido processo legal. Brasileiros 2 anos presos sem devido processo legal. Clesão morreu sem devido processo legal. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Deus abençoe o Brasil. Será que dá pra gente cantar? Brava gente. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente brasileira. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nós vamos terminar e eu peço que você repita após a minha fala: Bolsonaro livre! Acabem com o inquérito! Acabem com perseguição política! Anistia já! Até 7 de setembro. Deus abençoe a